Olá pessoal, estamos iniciando mais um Talks aqui nesse podcast de conversas atuais. Sou Caio Felipe, gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. Estamos aqui hoje no episódio de número 6, um tema bastante interessante. E gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, já se inscrever, deixar o seu like, comentário, engajamento, que é super importante nesse início de projeto, tá? Vamos iniciar esse bate-papo. E antes, um recado dos nossos patrocinadores e anunciantes e voltamos já. Bom, voltamos aqui. Gostaria de apresentar o nosso convidado especial de hoje. Vamos falar sobre planejamento estratégico, o norte para o crescimento sustentável, Hoje eu estou com o gerente de atendimento geral e da qualidade, atualmente atuando na consultoria completa com projetos de empresas privadas e associações. Leciona aulas na Faculdade Rio Branco e nos cursos de pós-graduação no Senac. Atuou como coordenador e professor no Senac e Faculdade Flamengo e foi professor universitário também na Unip. Atuou na área comercial do estado de São Paulo e Rio de Janeiro para a Sigma One, distribuidor da Siemens, representante da Intelbras para soluções de voz e dados na região de São Paulo interior. E foi supervisor de marketing responsável por duas áreas que são inovação e produtos, atuando no segmento corporativo, atendendo todo o Brasil e América Latina também. Abrindo novos mercados, acompanhando o desempenho de produtos no mercado dos Key Accounts, das grandes redes, dos representantes e nas operações do Brasil. Na Telefônica, ele foi responsável pela educação corporativa de produtos para o desenvolvimento dos canais de vendas diretas e indireta. Eu estou com o esposo da Carolina e pai da Mariana, Álvaro Eugênio. Prazer recebê-lo aqui, Álvaro. Prazer, Caio. Bem, muito obrigado pela oportunidade, E estamos aqui para tentar contribuir para esses novos profissionais, para as empresas já existentes, com alguns caminhos que a gente tem e as possibilidades de negócio que o mercado voltou a ser promissor, Bacana. Fico muito lisonjeado em você ter participado aqui. Muito obrigado por ter aceitado e topado esse convite. O Álvaro foi um dos professores, lá na Faculdade Flamengo, da área de marketing, que eu me formei em 2018. Tenho um grande prazer e privilégio de recebê-lo aqui hoje. Álvaro, eu gostaria que, para a gente iniciar esse bate-papo, essa conversa super bacana, sobre esse assunto tão importante para o mercado hoje e para as empresas, queria que você comentasse um pouco sobre a sua carreira, sua trajetória, como que você começou, como chegou até o ensino superior. Ok. Então vamos lá, Então, começar do beabá mesmo, Fui menor aprendiz, se a gente contar desde o passado, na CESP, Companhia Energética de São Paulo. Bacana. Então, minha primeira formação foi totalmente na área de mão de obra, não era área de pessoas, Então, era eletricidade pura, Então, fui eletricista, eletrotécnico, engenheiro nesta área. Bacana. Aí depois eu falei, opa, o que eu gosto é de ser humano. O que eu gosto é de desenvolver negócios. E a gente começou nessa trajetória profissional, que começa na CESP, passa pelo Riviera de São Lourenço, onde eu fui responsável técnico daquele loteamento que a gente tem no litoral norte. Depois voltei para Santos, entrei no Senai, fui 10 anos de Senai, fui de professor a coordenador. E na hora de coordenação a gente começa a fazer as questões estratégicas. Então o Senai era uma entidade, é uma entidade de economia mista, mantida parte pela aquela questão do compulsório da folha de pagamento, porém ele teve que se reinventar. Reinventar é buscar estratégias diferentes para ter cursos que seriam pagos a partir de agora, acessíveis ao público, que o Senai teve sempre a questão da gratuidade. Então ela cumpre a gratuidade, que é o PSG, que hoje é o Programa Social Gratuito, porém precisava se manter com o restante. E ela ampliou o cenário passando para isso. Aí é onde que eu passei a enxergar que eu deixei de ser mão na massa e passei a ser estratégico. Começamos com eventos, fizemos as primeiras feiras do Senai na Baixada e depois subimos para São Paulo. Então a gente sai do cenário local, que é a Baixada. A Baixada a gente vem desde o Vale do Ribeira até beirando São Sebastião. Era uma área grande, mas ainda é
contemporâneo ou interiorano, né? Vamos falar assim, apesar de ser litoral. Então, a gente vem para a capital, faz a diferença, aí é onde que a Telefônica me chama e fala, opa, você já cuida desse projeto, passa a ser aqui nosso executivo nesta área de gestão. Aí ficamos 7 anos na Telefônica, onde que a gente desenvolveu toda essa parte de planejamento estratégico para a Telefônica atingir as metas que a Anatel solicitava para poder ela sair de fazer o DDD estadual para o DDD nacional. Se não cumprisse as metas, que é a universalização, não poderia fazer isso. E a gente cumpriu antes dos 5 anos. Perfeito. Então foi comemorado, tivemos shows fantásticos, né? Então a gente... Foi um grande marco da telecomunicações, né? Isso mesmo, saiu da pública, foi para a privada, onde que uma linha que custava R$1.000 passou a ser R$69 na época. Caramba. Era uma diferença muito grande, né? Grande, Então era como se pedisse uma água, como se pedisse uma luz, e você podia pedir um telefone agora. Né? Foi um marco gritante da privatização, né? As questões certo e errado, isso não vem ao caso, mas o marco para o Brasil foi a gente poder ter acesso a uma linha telefônica, que a linha telefônica era um glamour quem tinha, e tinha gente que vivia da renda do aluguel da linha telefônica. Caramba! Né? E hoje em dia não existe mais isso. Hoje não existe mais isso. Porque hoje você pediu, principalmente com hoje um móvel, né? O móvel, tem gente que tem 2, 3 celulares. 3 celulares, é verdade. Tem o da empresa, mais 2, e aí cada um usa da maneira que acha, né? Naquela época, só te interrompendo, naquela época, quando você iniciou na Telefônica, a Telefônica já era uma grande empresa, já era um grande mercado, ou estava iniciando no Brasil? A Telefônica estava no 2º ano do Brasil, né? Então ela tinha comprado a Telesp, né? E algumas no interior, ou nos outros estados, mas como móvel. Aqui foi a única que ela comprou como fixa. E neste caso ela falou assim, preciso estruturar, preciso padronizar. Então ela tinha lá 27 mil funcionários e a gente foi organizar toda essa relação do capital humano. Por isso que eu falei, eu saí da engenharia e migrei para a área de comportamental. Aí a Telefônica foi uma grande instituição para mim, né? Onde eu fiz FGV junto com ela. Nós, Dom Cabral. Então, a Telefônica fez uma escola também para mim, que foi das maiores instituições. Acredito que tenha sido um grande desafio você sair da área da engenharia, né? Migrar para uma área totalmente nova, né? Isso. O Senai já me deu a primeira oportunidade, né? Que foi sair da área da engenharia como lecionar para a área de capacitação técnica, porém coordenando. Perfeito. Então, eu já não lecionava mais e cuidava dos professores e da contratação e do relacionamento com as empresas. Então, aí eu vi que o meu lado mais forte não era a engenharia, sim as relações humanas. Legal. Então, você atender antigamente COSIPA, depois virou CSN, né, uma Companhia Siderúrgica Nacional, na relação de falar assim, opa, nós estamos lidando aqui não com chão de fábrica, e sim com seres humanos que estão lá, que precisam ser capacitados para a COSIPA ter um melhor resultado, a CSN ter um melhor resultado. Nós estamos na Moinho, né, na Moinho Santista, que é a fábrica de farinha. Eu falo assim, opa, o pessoal que está ali trabalhando não é mais são colaboradores que precisam ser ou A, né? Para poder falar assim, opa, são os melhores. E aí se preocupar com esta capacitação. Então, uma das estratégias é sempre fomentar o capital humano. Perfeito. Bacana. E desde essa época ali você começou a trabalhar com gestão de pessoas, capital humano, e já veio o primeiro convite após a Telefônica já para você lecionar? Como que foi isso? Isso, aí na Telefônica em 2002, um professor da Flamingo era funcionário da Telefônica. Aí Sérgio Veraldo Zampier. Então, ele falou assim, Álvaro, do jeito que você nos mobiliza aqui, eu gostaria de levar você lá para Flamingo. Aí fiz uma entrevista, em 2002 eu ingresso na Flamingo como professor na área de marketing. Começamos no marketing no comércio eletrônico. Nossa. Que foi a primeira, foi uma matéria para a época inovadora, porque o comércio eletrônico em 2002 era muito fraco. Né? Eram poucas plataformas e alguns grandes players ainda resistindo, um deles, Casas Bahia, que não tinha nenhum institucional direito ainda. Nossa. Né? E a gente começou lá em 2002 e fez a carreira
com a Flamingo durante um bom tempo até a coordenação, né? Então, a Flamingo foi a abertura de porta através de um convite de um professor local. Depois ainda virei coordenador desse professor, como um amigo, né? Isso aí não muda nada. Mas foi a oportunidade. Aí da Flamingo a gente também foi para a Universidade de Ibirapuera, em paralelo, né? E já tinha começado no Senac também. Então, o Senac, são na mesma época, né? 2002 Flamingo, na sequência, Universidade de Ibirapuera e o Senac. E o Senac você atua até hoje, né? Isso, eu fiquei 3 anos fora devido a essa atual gestão que eu tenho na área de atendimento, né? Que foi uma solicitação da própria empresa de uma exclusividade até organizar estas questões administrativas. Aí, a partir daí que estamos em voo de cruzeiro e só ampliando as ações, ela já falou assim, agora volta para o seu hobby, que é o anti-estresse, que são as aulas. Que bacana. Você entrou há bastante tempo lá na Flamingo e desde que quando eu entrei na Flamingo em 2016, o Álvaro já era uma grande referência ali no marketing, né? Eu não sabia dessa sua história, que você tinha entrado em 2002, mas sabia que já tinha um tempo de casa. Sim. E era um dos grandes referenciais do marketing, de profissional, de professor no marketing lá na Flamingo, né? Uma das melhores aulas. Foi muito bom. Álvaro, eu gostaria que a gente introduzisse agora a importância do planejamento estratégico, né? O que seria isso e como efetuar um planejamento que seja eficiente aos moldes da economia hoje, né? Do mercado como está hoje? Então vamos lá, né? O planejamento estratégico começa de um beabá, que a gente fala, e muitos não querem fazer devido a falta de tempo, devido a achar o não valor nele e se engana. Porque se a gente pegar uns estudos, como a gente tem a parceria muito forte com o Sebrae, né? Das empresas que abrem e fecham nos 2 anos, ainda continua muito grande. Nós já tivemos 80%, está beirando 60%, mas eram 80%. Ainda tem gente que ainda utiliza o número de 60%. O Sebrae está falando em 64%. Então quer dizer que melhorou. Melhorou desde as empresas que começaram a se planejar. Planejar, a essência começa desde a escrita da missão, visão e valores. Isso aí não serve para nada. Então, serve para você internamente saber qual é o seu norte. Perfeito. Se alguns clientes leem, eles já sabem qual é o seu norte. Aí você começa a ganhar, principalmente com o tema que a gente falou, da sustentabilidade. Qual que é o nosso papel para que isto seja verdadeiro? E sustentabilidade não é só o meio ambiente, é sua sustentabilidade. Então, você também descreve ali nos seus valores, quais são os seus caminhos que você pretende alcançar sua visão com a sua essência, que é a missão. Perfeito. Uma vez que você escreve estas possibilidades, você vai começar a desenhar qual que é a sua meta, qual que é a sua ação de crescimento. Então, o planejamento estratégico, se a gente for olhar, ele se divide em 2 grandes partes. Uma, para as pequenas e micros, que não tem, muitas vezes, um número de profissionais suficiente para fazer a diferença na escrita e na condução do planejamento estratégico. E para as médias e grandes, que aí aqui a gente pode pensar em até longo prazo. Por isso que existem uns marcos da administração, que é pequeno e micro tem um planejamento de 1 ano. Média, planejamento de 3 anos. Grande, de 5 a 10 anos. Então, são as relações de potencial financeiro, relação de como eu posso ser para o mercado, quais são meus concorrentes. Tem gente que abre porque ali tem muita pizzaria. E aí, você viu algum gap para saber? Ou você vai ser mais um? Mais um no mercado. No mercado. Aí mais um no mercado você pode conseguir sobreviver, isso não tem problema. Sim. Né? Agora, se eu não for mais um, se eu for um ou uma ou... Sim. Ou diferencial, qual o diferencial, né? Você começa a ter um faturamento maior, uma responsabilidade maior, um atendimento melhor. E não adianta falar, o e-commerce hoje, eu sou e-commerce e atendo todo mundo. Então, e os contratos? Você enviou um produto, a pessoa falou que não recebeu, você tem que mandar outro. Qual produto hoje dá margem de 100%? Então, a gente tem que estar com tudo isso bem desenhado para saber qual o caminho que eu devo utilizar em um planejamento estratégico. Então, a gente começaria, minha instrução que a gente faz nas aulas, conversa, é desenhando o início da empresa, missão, visão e valores.
Perfeito. Dos valores e da sua visão, você começa a traçar as linhas de atuação da sua empresa. E aí a gente consegue andar um pouquinho mais independente do tamanho da empresa. Missão, visão e valores, para mim, cabe para todas. Para todos. Isso a gente pode evoluir. Perfeito. Isso para o próprio ser humano, né? Sim, se for pensar... Que é o principal, né? Aí você Qual pode... é o seu valor? O que você pretende chegar? Aonde que você pretende entregar, né? Por isso que hoje o SWOT, né, a sua análise de forças e fraquezas, serve para a empresa e para o humano. Para o humano. Né? Então, você pode fazer isso uma avaliação para a sua vida, que você faria até a roda da vida, né? Vamos pensar lá nos coachings, nas mentorias da vida, mentorias. Né? Mas, assim, pensando no lado estratégico, começa por aí. E o SWOT é a ferramenta mais básica que a maioria que gostaria de fazer confunde força com oportunidade, fraqueza com ameaça. Que são os dois ambientes que a gente tem, né? Sim. O interno e o externo. Perfeito. Com base nisso, Álvaro, no planejamento estratégico, como que ele consegue se tornar contribuinte para um crescimento mais sustentável da empresa? Como que a gente consegue enxergar isso, né? Essa contribuição? Sim. Então, quando a gente desenha um planejamento estratégico, escreve, né? Alguns podem fazer gráficos e outros são escritos, né? Perfeito. Vai depender do cliente que você tem e da forma que ele gostaria de visualizar. Mas nessa escrita do planejamento estratégico, a gente tem lá as nossas oportunidades e as nossas barreiras para que essas oportunidades aconteçam. Então, quando você vai andando, você vai falando, opa, estou no caminho certo e tudo que nós pensamos, estimamos, planejamos está ocorrendo. Então, você está sustentado pela descrição que você planejou. Entrou um novo concorrente. Opa, isso não estava previsto. Mas se entrasse... Não estava previsto, não. Estava previsto, mas a gente não tinha visto. Agora entrou e viu. Opa, entrou, qual que é a nossa ação para esse concorrente? Primeiro, analisá-lo. Perfeito. Analisando, opa, qual que é a estratégia que a gente colocou para caso ele atuasse com preço, para caso ele atuasse com um produto diferenciado, para caso ele atuasse com um serviço diferenciado. Então, a gente tem que estar com essas possibilidades. Oportunidades, as ameaças. Aconteceu uma das ameaças. Quais são as minhas ações sobre esta ameaça? Uma vez estando descrito cada um desses passos, que é a parte mais trabalhosa, uma parte mais minuciosa, a gente está amparado para que a gente não saia da sustentabilidade financeira, né? E de clientes. Porque ter o cliente é uma coisa, perder é outra. E manter, né? Manter é uma condição que você tem que estar ali. Mas se você perdeu, para recuperá-lo é muito mais caro. Então, a gente conquistou um cliente, vou mantê-lo. Tenho que analisar ele o tempo inteiro. E o meu, em qualquer plano de negócio, teria que estar ali a nossa avaliação do cliente. Pesquisa junto a ele, o nosso café, o key account que você falou, ou o seu vendedor, o nome nacional nosso, né? Tá ali junto dele e fala assim, tá tudo bem? Tudo bem, seu Caio? Como é que você está? Então, nesta hora, a gente faz com que esse cliente se sinta amparado. Nós tínhamos, na época da distribuição da Siemens, que uma revenda falava assim, quero o meu representante ombrinho colado comigo, porque se eu precisar de um apoio, ele está do meu lado. O cliente precisa disto, estar amparado. Né? Aquela condição, vendi para ele, sumiu, o concorrente aparece. Exatamente. O ditado, né, o jargão, né? Não deu assistência, abriu concorrência. Abriu concorrência, E acontece muito hoje isso, porque, por exemplo, se você estagnar no mercado, vai chegar o concorrente, evidentemente, com uma proposta muito melhor, com algo totalmente inovador. Por isso a importância de mantê-lo próximo, de dar o suporte, assistência, que hoje em dia você acaba tendo, entrelaçando esses laços, criando até uma fidelidade muito maior do que você imaginou, e pensar que o cliente também, ele não é só um simples cliente, ele é um amigo, ele é um parceiro, ele é alguém que pode abrir uma nova porta para você também, com indicações, não é isso? Sim. E essa relação, que aí vamos pegar um gancho lá na palestra, no Intalks de vocês, do Marco Guerreiro, que foi fantástico, é essa relação de a gente tem que conhecer o cliente. Sim. Se a gente não conhece o cliente, ele se acha mais um na nossa carteira. E ele não pode se sentir mais um, ele tem que se sentir especial. Ele tem que se sentir amparado, que isto está ali, você está precisando. Não tem agora, mas tem desse jeito.
o nosso não faz isso, mas o nosso faz isso e aquilo. Eu não preciso denegrir ninguém, nenhum concorrente, sim, mas eu vou mostrar os benefícios do meu serviço ou do meu produto. Perfeito. Igual, consultores tem um monte. Só que aí eu tenho que mostrar a minha particularidade para aquele segmento, para aquele assunto. Por isso que hoje em consultoria, no meu aspecto, a gente atua em vários segmentos. Paiô do Brasil, lá de cosméticos, a gente começou lá em 2005, numa palestra no momento que elas estavam numa relação muito forte de concorrência. Mercado entrando, internacional, e a Paiô se vendo lá. Lotada de demonstradoras, fechamos o auditório da Paiô e revivemos a vida delas. Então, colocando um histórico. Aí fomos para a BQM, Associação Brasileira do Quarto de Milha. Mas o que tem a ver? Não é que tem a ver. Planejamento estratégico serve em qualquer um dos segmentos. Então, você consegue, por conhecimento, por competência da administração, sim, atuar em segmentos diferentes. Aí você vai lá e aprende o produto, aprende o serviço. Igual na BQM, eu fui lá no primeiro leilão, a cobertura do cavalo. Aí eu falava, nossa, será que é uma sela? E cobertura é o esperma do cavalo para fazer uma fecundação. Então você vai aprendendo outras coisas que no começo você é leigo, mas tem potencial, se desenvolve e aplica toda a administração. Reformulamos toda a questão de marketing da BQM. Foi muito legal, 2 anos junto, né, com a gerente de marketing da época, e foi fantástico. Hoje ela está num outro segmento, conversamos ainda até hoje. Então são formas diferentes de atuar. Perfeito. E existem desafios, talvez que não seja tão explorado pelo empresário, né, pelo empreendedor, e talvez que ele não espere. Por isso, o planejamento e também saber para onde eu vou diante dessa particularidade, desse imprevisto que eu não tive conhecimento e talvez devido a pouca experiência, né? Então, a importância talvez, vamos dizer assim, um plano B, uma saída, sim, se caso algo der errado. Na sua experiência em consultorias, em atender alguns clientes, quais são os desafios que você mais observa, que às vezes acontece lá na frente, o cliente reclamou porque aconteceu isso, não estava no planejamento ou ele não pensou direito? O que você pode comentar sobre? Um dos maiores desafios é você reter o talento que você tem. Então você tem lá vamos mudar de aspecto, um supermercadinho, um mercadinho de bairro, onde você tem um açougue. Perfeito. Você tem um açougueiro excelente lá. Ele é o que cativa para as pessoas comprar. Se você não trata esse açougueiro como ele deve ser tratado, ele procura outro. Ele vai procurar um outro açougue que dê um pouquinho de valorização a mais para ele, ou dê uma condição um pouquinho melhor. Então, um dos pontos que a gente mais encontrou nessas relações de consultoria dos diversos segmentos, que está traçado, principalmente na análise de SWOT, que o ponto forte hoje dele é o profissional, e a ameaça, né, é o concorrente buscar esse profissional. Sim. Então, e ele, não vai acontecer, ele está do meu lado, está há anos comigo, e vai embora. Tem gente que é influenciado por uma proposta que ele não espera receber. Então, um dos pontos que a gente tem que olhar é como isto tem que ser tratado muito rápido. Então, perdi, eu não vou conquistá-lo mais, mas eu tenho que ter o plano B de ter alguém que ele treinou para dar a oportunidade de crescimento interno, que seria fantástico. Mas supermercados pequenos tem um açougueiro só. Muitas vezes não tem nem o ajudante. Quando você tem o ajudante é bom, porque aí você pede para ele treinar, você sabendo por que você está pedindo para ele treinar, que você já quer ter um substituto, né? Se der uma dor de barriga nele, ele pegou um atestado, nessa época de Covid, pegou Covid e tem que ficar tantos dias fora, você tem alguém que supra. Ou se não, você já tem no mercado alguns que gostariam de estar trabalhando no seu supermercado pelo ambiente de trabalho que você já tem. Por isso que a gente diz que quando você cria uma cultura de trabalho, aquele lugar fica sendo o desejo de trabalhar. Então, qual o lugar que você gostaria de trabalhar? Então, na infância, gostaria de trabalhar na Xerox do Brasil. Por quê? Tem um estereótipo sobre aquela marca. Sim. Então, é a hora que nos bairros a gente sabe que aquele lugar é legal de trabalhar, todo mundo que trabalhou ali só fala bem. Então, primeiro ponto, ser humano. E o segundo ponto que a gente esquece, né, tá no planejamento estratégico, os proprietários não dão atenção, é a abertura dos concorrentes.
Ele fala, eu já estou estabilizado aqui. Todo mundo já me conhece. Mas tem gente que gosta de experimentar o novo. Sim. Entendeu? Então, e este novo, uma das premissas é a gente também fazer a pesquisa. É nós experimentarmos. Ele não vai saber que é o concorrente que está experimentando. Exato. Mas a gente experimenta para falar, opa, o atendimento foi diferente, a entrega foi diferente. O que a gente tiver de ponto que a gente tem que corrigir o nosso. Então, é a solução, por isso que para os pequenos é muito importante, do 1 ano. O planejamento e a avaliação é sempre nesses 12 meses. Perfeito. É 12 meses vivendo mais 12 meses. Sim. Né? Então, isso é importante. Perfeito. Álvaro, eu vejo algumas pesquisas do próprio Sebrae que fala que o tempo médio de duração de uma empresa hoje em dia, quando o profissional ele abre a empresa, né? Ele faz a abertura do seu negócio e costuma fechar em média ali, às vezes de 6 meses a 1 ano. Exatamente dos pilares, os pontos fortes que o próprio Sebrae identifica, né, explora, é a falta de planejamento. Isso. Né? Como esse empresário, esse profissional, ele quer entrar no mercado e o mercado hoje está totalmente competitivo. Né? Não é mais aquele mercado de antigamente. Né? Na época, vamos dizer aí, você que tem mais experiência, época antes do governo de Fernando Henrique ou após o governo, né, um pouco tempo depois, veio um mercado muito mais competitivo, até porque as tecnologias foram inovando, foram trazendo mais possibilidades para os clientes, mais opções também de mercado. Hoje, por exemplo, a gente não sai de casa para comprar quase nada. Se não quiser, não né? sai. Se não quiser... Para nada, se quiser. Fica só à frente da tela do celular ou até do computador e coisa muito prática, fácil e rápido, né? Ou seja, é um mercado que está em expansão, é uma abertura tecnológica muito forte para o mundo inteiro, né? E facilitou para muitas empresas, né? E como que você, na sua opinião, né, como que você identifica esses pequenos gaps do pequeno empreendedor e dessa mensuração, né, dessa análise que o Sebrae faz? Por que acaba falindo empresas com, às vezes, menos de 1 ano de ativação? O Sebrae, os 3 pilares que ele comenta, né, é a relação de você ter no planejamento estratégico, ele amplia o negócio ainda. Ele fala assim, você tem que ter um plano de negócio. Então, um capítulo é o planejamento estratégico. Aí você tem mais 9 capítulos lá dentro para ser construídos. Perfeito. Né? Então, você já começa por aí. Então, o Sebrae se preocupa muito mais em falar assim, opa, nós temos aqui, está construído o plano de negócio? Tem o capital para, se não vender nada, se não conseguir atingir ninguém de 3 a 6 meses? A maioria não tem. Não tem. Né? E tenho as pessoas certas para as posições certas? Então, o plano de negócio me traz esses outros 2 dentro, mas eles deixam esses 2 separados para poder te mostrar. Eu estava numa empresa há anos, pedi demissão, peguei minha demissão incentivada, tantos R$1.000, abri um espoleto. Por quê? Porque eu gosto de comer. Não é assim, entendeu? Então, ele vai para um caminho que é o desejo dele, né? E não porque ele planejou, porque ele construiu. Mas eu já comprei no Shopping Paulista e você manteve as pessoas que incentivavam, porque o espoleto, se você lembra, qual o próximo tempero? A pessoa te cativa ali na brincadeira dos 8 temperos. Sim. Né? Que agora tem um de 4 lá também, mas estou falando da minha época de 8, tá? Sim. Mas te cativa. Sim. Aí você fala, não, eu deixei ele embora. Você perdeu 2 pilares. Você não tem dinheiro para 6 meses. Você pegou o seu dinheiro e já comprou a franquia. Você ficou zerado, você nem fluxo de caixa tem. E o capital humano que fazia diferença lá na ponta para fazer o prato, você deixou embora. Você vai contratar um que não sabe o ritmo, não tem o espírito espoleto, vamos dar essa brincadeira, né? E você não construiu o plano de negócio. Então esse número é bem real, porque a gente vem junto com eles há muito tempo, né, com o Sebrae, fazendo essas pesquisas, atuando nos segmentos diversos para mostrar. Vou construir meu ateliê. Peraí. Não, mas eu sei costurar. Não é assim. Entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, os pilares construir, desenhei meu plano de negócio. Ah, mas plano de negócio é caro. Caro quando a gente está pensando numa mega e grande empresa. Pequena e micro não é caro. A gente vai pegar questões de pesquisa para este tamanho de empresa.
E não para média e modesto, grande. né? Então é diferente. Sim. Você não vai comprar uma Nielsen, uma Frost Sullivan, uma grande incorporadora de pesquisa, porque você não precisa. Você vai ter bases dadas até mesmo pelo Sebrae, gratuitas, que você vai compor o plano de negócio deste pequeno e microempresário e ele vai falar, agora eu tenho norte. Sim. Mesmo lhe pagando como consultor para o plano de negócio, eu tenho capital para 6 meses. Ótimo, então a gente tem o mundo eletrônico, você construiu o seu site. Você vai comercializar eletronicamente, você vai dar essa oportunidade para esse grande nicho que a gente tem hoje que ama a comodidade. Sim. Né? E não só amar a comodidade, muitos amam o seu interior. Exato. Né? Que não é comodidade, é a interiorização de alguns, principalmente pós-pandemia. Eu consegui resolver tudo por aqui, eu não preciso mais ver o povo. Então é um novo cenário, vamos ser honestos. Pós-pandemia é um novo cenário. Novo cenário. Inclusive, grandes mercados, grandes empresas hoje auxiliam para você chegar no seu cliente. Vamos citar exemplo o Mercado Livre. Sim. O Mercado Livre ele tem uma estrutura logística, uma estrutura tecnológica muito forte, atuante no Brasil. Hoje já está no mercado financeiro, né? Sim, o mercado já se tornou um banco até. Isso. E com toda essa estrutura, o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor, ele consegue atender mais pessoas, ter uma demanda para suprir um pouco maior até, entendendo que esses pilares são principais. Qual é o meu planejamento? Né? Aonde eu quero chegar? Como que eu vou atender esse cliente? Né? Quais são a equipe que eu tenho ao meu redor? E hoje está muito facilitado. A informação está aqui na sua mão, é muito fácil, prático. Como você disse, o próprio Sebrae, ele tem disponibiliza essas ferramentas de forma gratuita. Hoje, por exemplo, se eu for abrir um negócio, é tão importante você ter essas informações e se capacitar nesse quesito e procurar até mesmo o Sebrae, porque existe cursos gratuitos. Eu mesmo já fiz o curso no Sebrae gratuito, online e EAD, não precisei sair de casa, me deslocar, gastar condução, trajeto, enfim. Então, eu vejo, Álvaro, nesse cenário, o próprio mercado te auxiliando, te ajudando, contribuindo, apesar dos pesares, a gente sabe, né? A falta de capital, de dinheiro, enfim, de investimento, mas você tem como enxergar além da dificuldade, né? O importante é iniciar. Vamos iniciar da maneira correta, né? Você costuma observar, Álvaro, em meio aos clientes que você já teve, os pequenos, assim. Você já atendeu um amigo, um familiar, enfim, que já chegou para você e perguntou, eu quero iniciar algo, mas eu preciso de um norte. A pessoa já pensou nisso, tipo, não, eu quero fazer da maneira correta. Eu quero pesquisar. Você já teve essa experiência? Sim. E com vários ex-alunos. Alunos também, né? Isso, então, da Flamingo, né? Como a gente conhece pelo nome, né? Então foi bem legal que nós tivemos alunos. Quero abrir um salão, mas por que eu quero abrir o salão? Não, mas quero abrir como o senhor explicou na aula. Organizado tudo. E hoje está ali na Lapa, num mega salão. Que legal, que entendeu? Bacana. Então é gostoso você ver isso da relação. O que começou dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, né? Na dúvida. Apresentou o noivo, que o noivo foi o incentivador, o caixa, né? Hoje estão casados. E hoje tem um mega salão, o noivo continua na estrutura dele e ela é uma empresária. Que bacana. Entendeu? Então você vê, a gente, na época, como estava com as consultorias de cosmético, pôs vários cosméticos lá na primeira relação das parcerias, né? Principalmente progressiva, tratamentos, descoloração, e uma infinidade, né? E ela feliz. Desde os móveis, fomos nas feiras juntos. Então foi uma consultoria coloquial, vamos falar assim. Não é, mas foi caro. Então, se fosse caro, ela não estava hoje do jeito que está. Mas ela começou certo. Ela veio questionar, ela veio conversar, tudo, apresentou o noivo, olhamos tudo, vamos. Construímos o plano de negócio. E ainda foi, nesse caso, ela, como ele tinha o aporte dele, a gente ainda foi ao Sebrae para ver as linhas de microcrédito caso desse algum problema após os 6 meses. Olha só. Entendeu? E o Sebrae tem isso hoje. Então, tem linhas de microcrédito exclusivamente para MEI. Nossa. Então, são caminhos que a gente não pode deixar de recorrer. Se a gente participa lá do Shark Tanks, não desse da televisão, mas tem vários outros menores, você tem
investidores anjos que vão lá e incentivam o seu negócio com participação, com retorno daqui a 2 anos. E se perdeu, ele sabia que ia perder. Exato. Entendeu? Então, ele acreditou, né? Ele acreditou no negócio. Mas se está planejado 2 anos e você tem um incentivo desse de um anjo, não vai dar errado. Sim. Porque no meio do caminho ele está olhando também. Exato. Tem uma expertise, né? Então são coisas legais desses mais próximos, que a gente diz micro mesmo, que aí são vários. De alunos tem vários exemplos. Eu dei dessa porque eu sei que está aqui na Lapa, está pertinho. Perfeito. Álvaro, eu queria entender um pouco melhor o que faz um consultor e como chegar até essa profissão. Acordar pensando, hoje eu quero apenas dar o suporte, o auxílio, o apoio a uma pequena empresa, a uma empresa, enfim. Como que o consultor atua nessa área? Qual que é o papel dele hoje? Primeiro, assim, para ser um consultor, tem que estudar. Estudar e procurar ter uma vivência de mercado no ramo que você atua, primeiramente. Então, você atua no mercado imobiliário, que é um nicho fantástico. Aí você começa a ajudar esses corretores menores e as pequenas imobiliárias. Então, você começa a criar um know-how desses crescerem, passarem para o comércio eletrônico, terem seus anúncios, partir para a área de produção, o vídeo, apresentar a casa, apresentar o apartamento. Então, muda o cenário. Hoje, o cenário não é fotinho estanque só. Né? Então, você tem vários softwares de imobiliária que são visita 360 graus, monitorada. Você vai só com o mouse para lá e para cá, você vai por onde você quiser. Então, você teria que estudar o seu nicho para depois ampliar para os demais nichos. Perfeito. Então, você começa a falar assim, opa, sou estudioso, já começo a entender, já posso dar ajuda aqui. E muitas vezes é participar de forma gratuita no Sebrae. Você se cadastra no Sebrae como um voluntário consultor. Que bacana, eu não sabia. Aí você vai lá ver nichos, aí as unidades do Sebrae são várias. Sim. Você consegue a colocação de apoiar os negócios. Tá? Então, com isso, você vai mais adiante nesse aspecto. E como cobrar seu valor homem-hora. Então, você vai... mas é muito mais barato que uma McKinsey, como uma PwC, lógico. Olha a estrutura que eles são. E eles atuam nas médias e grandes empresas e multinacionais. A gente não está concorrendo com eles. Sim. Muitas vezes a gente é apoio para eles que é braço dessa multinacional. É diferente. Eles veem a sua atuação e eles te chamam para apoiar nesse cenário. Então, esse é o caminho. Como você mencionou, né, nesse mercado a gente possui grandes empresas. Uma das que você mencionou, que eu conheço particularmente, que é a PwC. Sim. É gigante, né? Ela é uma empresa que vem de fora, né? Ela, se eu não me engano, não sei se ela é americana. Eu conheci a PwC, eles são auditores e consultoria. Isso. Né? E a PwC, uma curiosidade, tá? Eu gosto muito da área do audiovisual. A PwC, ela faz a consultoria, ela faz a auditoria do Oscar, lá nos Estados Unidos, né? da grande premiação. Então, a partir dali, eu comecei a enxergar esse outro lado do mercado. Falei, caramba, é algo totalmente assim, muito bem preparado, né? Eles contratam uma empresa séria, uma empresa já do mercado, que tem uma base, uma consolidação firme, forte, reconhecida, para produzir algo, para fazer com que algo aconteça, né? E muitas empresas hoje, as grandes, né? A gente enxerga assim, que tem essa preocupação, né? Por isso que contrata essas grandes empresas de consultoria, né? A PwC, se a gente olhar aqui em São Paulo, eles ficam ali na frente do West Plaza. Exato, e no Alphaville. E eles têm um trabalho muito forte de jovem aprendiz hoje. Nossa, que legal. Então, por exemplo, no Senac lá da Tito, a gente tinha 121 jovens aprendizes da PwC. Na PwC. Que bacana. Entendeu? Então era legal de você ver que a maioria é aproveitado. Exatamente. Então, é uma porta de entrada muito boa. Muito forte, né? Boa, né? Isso. E já como jovem aprendiz com um patamar de salário que você não enxergava em vários lugares. Então é bem legal. Então, a PwC a gente tem que parabenizá-los pela ação e pelo que eles são hoje, né? Perfeito. Álvaro, gostaria de já entrar um outro assunto aqui também sobre, ainda voltando ao planejamento estratégico.
há diversos setores. Por exemplo, uma empresa hoje tem N setores, né? Marketing, comercial. Sim. Como que o planejamento estratégico pode se adaptar e incluir, né? Ter essa inclusão em todos os setores? Tá. As especificidades, se a gente olhar para qualquer segmento, qualquer cenário, se não for micro e pequena, elas são as mesmas. Então, se eu olhar num planejamento estratégico, eu pensar no marketing, eu vou entender o marketing daquele segmento e coloco no planejamento estratégico. Então, não temos, né? Mas vamos falar, não tem marketing eletrônico, então você vai ficar sem. Você está fora do mercado, mas tudo bem, né? Só estou falando, mas você tem todas as questões que você vai colocar aqui. O financeiro, a logística, minha empresa tendo logística, o serviço, se minha empresa tiver o serviço. Então, cada um dos capítulos, você vai, como consultor, entrar na empresa, fazer o diagnóstico e transcrever. Ou seja, já está tudo incluso. Todos os setores. Todos os setores. Né? E aí você vai mostrar. Mas quais são os pilares? Eu tenho que entender o que aquela empresa quer. Porque os pilares para a gente falar é o que o Sebrae falou. Capital humano, capital financeiro e a estratégia. E dentro da estratégia tem todas as áreas aqui dentro. Marketing, logística, se tiver importação, exportação. Aí temos que saber o que cada empresa vai ter de área específica para a gente escrever. E quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo a base de um plano de negócio. Bacana. Entendeu? Então, o planejamento estratégico, se a gente escrever ele direitinho, a gente faz a base para uma certificação digital. Perdão, para uma certificação da qualidade. Da qualidade. Então, quando você cria os procedimentos, cria os processos, a gente está fazendo a base para a certificação da ISO 9000. Se a minha empresa é um pouquinho mais, eu tenho mais conscientização, vou para ISO 14000. Não é mais ou menos, é ampliar a sua atuação. E a certificação se aplica a toda ou qualquer empresa? Toda e qualquer empresa. A gente tinha aqui no Itaim um Disque Água que tinha ISO 9000. Nossa. Mas por que isso? Ele queria se diferenciar dos demais. Aquelas empresas que fazem os laudos cautelares. Tem uma franquia que tem ISO 9000. Então, quando você vai abrir, você vai ter que adequar aquele modelo que já é certificado. Então, você vai ter que mudar o seu procedimento, a sua forma de atuar e cumprir aquele procedimento que você vai passar a ser uma empresa padrão classe mundial, ISO 9000. ISO 9000. Que bacana. Que é 9001 que eles falam. 9001, tá? Perfeito. Dentro desse segmento, Álvaro, do planejamento estratégico em si, quais são as soluções recomendadas para criar um planejamento com estratégias de longo prazo? Porque, às vezes, o próprio microempresário, o empreendedor, ele enxerga a curto prazo. Quando talvez muitos pensam assim, eu quero implementar um negócio, quero entrar em um ramo, em algo do tipo, quero abrir minha empresa, mas eu quero receber logo, eu quero lucrar logo. Às vezes não tem essa experiência, expertise de enxergar o longo prazo. Como é importante você enxergar o longo prazo e ter noção de que não é amanhã que você vai ter lucro, né? Existe aí um tempo adequado até a sua empresa se estabilizar, você ganhar mercado, fidelização de clientes, confiança. Como que seria isso? Então, a parte primeira que eles têm é aceitar. Muitos micros e pequenos tem aquela condição que você talvez lembre lá que a gente brinca na faculdade, não tem eu acho. Não tem eu acho. Tem o que a gente tem planejado para acontecer em determinado tempo. Então, antecipei, parabéns, mas antecipou fazendo o que a gente está descrevendo aqui, buscando outros caminhos, fechei um novo contrato, um cliente que a gente não esperava apareceu. Ótimo. Então, são as condições inesperadas. Mas o esperado é aceitar a condição que a gente está planejando desde o começo. Então, muitos não aceitam. Não aceitam a visão de mercado baseada em dados e fatos. E não na palavra eu acho. Se fosse eu acho, era visionário. E visionários são poucos no Brasil. Né? E o visionário, o que ele põe a mão vira ouro. Então ele não precisa de tempo. Né? Então essa relação que a gente tem que entender.
nós não somos visionários, nós somos estudiosos, trabalhadores que vão buscar o amanhã baseado em fatos e dados, sabendo o que tem de receita, o que tem de despesas e vamos mais um passo. Então é a hora que ele fala assim, opa, o resultado está vindo um pouquinho antes do esperado, tá ótimo, tá no tempo certo, não tá vindo do esperado, quais são os pontos que eu tenho que correr atrás para poder alcançar o resultado. Então a palavra mais fácil, eu acho, hoje em dia, principalmente pelos tamanhos que a gente já atuou, o Sebrae, os Empretec junto ao Sebrae da vida, é a relação da ansiedade do empresário perante ao resultado e o lucro rápido. Que é aquela condição, deixei de ser empregado para ser empresário, estou trabalhando mais, muito mais. Não é trabalhar pouco, é trabalhar muito. Arregaçar as mangas, arregaçar, né? Você vai chegar primeiro e sair depois. Sim. Antes você podia pôr o atestado, agora você não pode pôr o atestado. Então muda essa relação. E aí muitos sofrem com isso. Os que não sofrem, perduram. Sim. É mudar a mentalidade também, Muito, né? muito. É o mindset ali que você Isso. precisa procurar pesquisar pessoas que teve essa vivência, essa experiência que deu certo, né? Uma curiosidade que eu gostaria muito que você falasse. Qual é o visionário hoje que você admira, que você passou a conhecer e você achou deslumbrante a história? Qual você tem como referência aí no Legal. mercado? Se a gente fala de comunicação, não dá para fugir dele. É o Silvio Santos, né? Então, Perfeito. e se reparar tudo que ele pôs a mão como abertura, deu certo. Ah, mas o banco quebrou. A administração familiar já não estava mais na mão dele. Então não vamos discutir, mas o que ele abriu, vingou. Ele cumpriu os seus compromissos, E outro visionário que a gente teve prazer de estar perto, tudo, e começou pequeno e fez hoje 5 empresas, é o Roberto Justus. Perfeito. Então, ver ele começando, ele na Marginal, na Coianque Rúbrica, teve o problema do alagamento, tal, correu para o Alphaville. Então, é um cara que tinha o plano B. Se acontecer isso, a gente vai fazer isso. Se acontecer... Ele é planejador. Por isso que trouxe lá o seriado O Aprendiz para cá, não foi à toa ele o escolhido. Entendeu? Ah, mas a rigidez aí são outras questões, que aí é questão autocrata, questão de posição, como ele quis fazer como o Trump lá de fora, né? Tá demitido, né? Mas se, no dia a dia, como a gente teve parceria na época de Telefônica junto com ele, educadíssima, uma pessoa centrada, não é de 32 dentes, né? Não fica lá sorrindo o tempo inteiro, mas é um cara que se você perguntar, ele vai e te dá uma aula. Que legal você teve essa experiência com Sim, ele. perto dele, né? Ele, quando teve o problema aqui da inundação, ele teve no Alphaville lá junto com a Telefônica, com um provisório até ele ter a nova estrutura dele. Ah, que bacana. Entendeu? Que os servidores dele eram espelhados junto com a gente lá na Sim. Telefônica. Então descia de helicóptero, ficava lá tal, e ia embora. Mas conversava. Mas atendia todo mundo, educadíssimo, não tem problema. Né? Mas aí são posições e posições, né? Exato. Não tem... E desde a pessoa da limpeza que passava e cumprimentava, ele, tudo bem. Sim. Né? Não é... Não existe. Existe, é um ser humano e ele nunca desmereceu ninguém. Eu achei ele extremamente assim... É um profissional de uma expertise grandiosa e acompanhei já o programa Aprendiz já há muito tempo, já gostava, né, naquela época, e achei fantástico, assim. E hoje eu acompanho um outro que já nessa parte de negociação, de negócio, de mercado, que é o Shark Tank, como você mencionou. Sim. É um excelente programa, tem no YouTube aí, episódios na íntegra, né? Nossa, eu sou fascinado. E com particularidades. Particularidades, né? Exatamente. Você pode ver lá os empresários, as empresárias, Sim. segmentos distintos. Exatamente. Né? Muito deles ali com know-how e insights diferenciados para segmentos que não são deles. Exato. Mas eles falam assim, opa, eu tenho um canal de distribuição, isso encaixa no meu canal de distribuição. Exato. Não, eu tenho expertise para venda, então isso vai para cá. Os caras enxergam as outras coisas que no planejamento estratégico você ia desenhar. E ele já tem os insights, que é
você enxerga vários ali visionários. Vários, né? Isso. Muito bacana, eu gosto muito. Uma dica aí para você que está nos assistindo, que gosta desse tema de negociação, de soluções de mercado, assistam Shark Tank, que é um programa fantástico. Você que já viu e conhece sabe do que eu estou falando, né? Eu gosto muito, às vezes eu até maratono. Na Samsung agora, nessas últimas Smart TV, tem os canais da Samsung, Sim. né? E lá tem o do Shark Tank, que fica 24 horas reprisando episódios. É muito bacana. Mas no próprio YouTube você consegue encontrar os episódios. São fenomenais. Álvaro, queria tirar uma outra dúvida aqui a respeito sobre as tendências hoje no mercado emergentes no campo de planejamento estratégico para a empresa. Quais que você consegue enxergar e passar para a gente? Hoje a gente tem várias ferramentas, né, que ajudam o micro e pequeno empreendedor. E Perfeito. Atualmente, utilizando até um dos itens que a gente implantou nessa gestão que eu estou, que é a inteligência artificial. Então você tem caminhos hoje, né, que vem com base de estudos prontos, que aí você fala, opa, você tem a tendência por aqui. Então você tem já análise de SWOT feita, você tem... mas eu não falei o que é o meu, mas o mercado você tem. O seu, que é o microambiente, você coloca. Perfeito. Então você sabe onde é o seu ponto falho e o seu ponto forte. Mas o macroambiente já vem desenhadinho para você. Perfeito. Então a gente tem essas possibilidades hoje de forma gratuita. Lógico, temos as ferramentas pagas, mas as gratuitas você utiliza como, vamos falar, o degrau inicial. E a partir dali você passa para uma paga que você vai controlar todo o seu item e já ir para o CRM. Perfeito. Você vai para todo o seu controle do relacionamento junto ao cliente. Isso você não pode deixar de ter nunca. Né? Independente do passado e o atual, o controle do cliente tem que estar sob a sua mão. Então, cuidado com essas questões gratuitas que a gente tem de plataforma de CRM, porque aí o controle não está com você. O controle está com outra pessoa. Todos os dados você está deixando lá. E lembrando que hoje a gente tem um outro item muito pesado, e não pode esquecer, que é LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você vai para uma plataforma dessa e não está assegurado, quem pode tomar uma invertida é você como empresa. Exato. Então, a gente tem que evitar esses desvios ou esses percalços que podem ser causados para o nosso negócio. Sim. Né? Principalmente quando nós somos prestadores de serviço e temos alguma informação específica da sua empresa ou de você como cliente. Exatamente. Existe hoje no mercado imprevisto que acontece com empresas até mesmo já consolidadas, né? Que às vezes não planejou o inesperado. Às vezes algo assim tão pequeno, específico ali, por exemplo, uma certificação que lá na frente o governo cobrou, as entidades cobraram. Como que, não sei se você já teve essa experiência de ter essa vivência com alguns clientes, como que chega num determinado momento que agora ele, eu não sei o que fazer, o que eu faço agora? Eu perco a empresa por conta de uma besteira que eu não pensei. Não se antenou. Não se antenou, isso. Porque um exemplo é só a gente lembrar da sacolinha plástica. Então, quantas empresas de sacolinha plástica não tinham e o governo paulista falou, não pode mais sacola plástica a partir de tal data. Perfeito. Então, essa relação é o que a gente fala de um dos pontos da análise estratégica. É o acompanhamento do mercado. Então, eu tenho que saber se tem alguma lei tramitando que pode me afetar. Se tem alguma relação governamental, independente de lei, que eles estão buscando para que a gente seja o primeiro a fazer diferente. Então, vamos olhar pelo lado positivo também, não só pelo lado negativo. Mas esta antena é uma relação que a gente fala. O profissional de marketing ou de administração dentro de uma empresa tem que estar antenado. Ele não pode estar fechado na sua caixa. Vou brincar olhando para o seu próprio umbigo. Nós não giramos em torno do umbigo. Sim. Nós giramos em torno do mundo. E o mundo está o tempo todo com mudança. Sim. Então, essa da sacolinha plástica, aqui, esse pontinho da lei, a lei tramitou quase 2 anos para depois vingar. E exato. você não se antenou, você não mexeu na composição da produção das suas sacolas. Não vai dar certo, não vai dar... Deu. Então, não quebrou uma ou outra, quebraram várias. Nossa. Entendeu? Então, essa relação é o profissional, dono, microempresário, ou seu administrador, ou seu profissional de marketing, tem que olhar o todo. E cabe ao dono, ao gestor, como é que está? Tem alguma coisa tramitando? O que nós temos de oportunidade? Nós não participamos de licitação. Tem alguma... Você já pensou em entrar nisso? Não. Se você entra nisso, sua documentação da empresa tem que estar certinha. Olha como você já fica tranquilo como empresa.
Mas não preciso entrar, mas deixa a documentação certa. Não toma uma invertida também de documentação? De um AVCB de funcionamento? Então tem coisas que a gente fala assim, poxa, não vai. Vai, pode acontecer e você pode ser denunciado. Como o Intelbras. Telefone tem data de validade. Não sabia então. Aí denunciaram a nossa Intelbras, na época, fechou durante 24 horas, com lacre fechado pela Receita Federal. Olha que chato. Tudo bem que era num prédio, ninguém vê e tal, mas a notícia vaza. Aí tivemos que ir lá mostrar que a gente já tinha o laudo da Anatel, só não tinha trocado os selinhos ainda. Na época que eu estava lá em Santa Catarina, viajar para São Paulo correndo, olha o custo. Eu, advogado. Nossa. Entendeu? Então são coisas que a gente não pode deixar acontecer. Mas o gerente da unidade pecou. E nós também. Nossa matriz também pecou. Entendeu? Então, em 48 horas, um custo inesperado. Sim. E, além de tudo, uma marca na imagem da época, né? Graças a Deus, hoje não se tem nada disso. Mas esses que todo mundo fala assim, é pormenor, não é pormenor. Está acontecendo. Nada acontece do dia para a noite. A decisão é de um dia para o outro. Sim. É igual, reforma tributária agora. Me encaixa ou não me encaixa? Deixa acontecer só 2027. Pessoal, por que eu vou esperar lá se eu posso me ajustar agora? Exato. Precaver, né? Se eu precaver e tiver mais benefício agora? É agora que eu tenho que entrar. Exato, entendeu? Perfeito. Álvaro, eu queria que você deixasse algumas dicas práticas, né, para os profissionais que desejam fortalecer o seu planejamento estratégico, sua pequena empresa, para o seu negócio. Quais são as dicas hoje, já visualizando já o contexto do mercado atual, né? O que preciso ter para começar o meu planejamento estratégico? Então, principalmente hoje, é ter foco na sua capacitação. Se você está bem capacitado, você vai conseguir entender que o mercado hoje, o mundo virtual, não podemos estar fora, né? Então, o planejamento estratégico para o mundo virtual tem que estar muito bem consolidado. As suas questões de base financeira, caixa, fluxo de caixa, tem que estar muito bem desenhado. E o seu potencial, o seu quadro de capital humano. Então, se seu quadro de capital humano está conciso, você já está preparado para poder conduzir. Mesmo assim, estou capacitado, ainda quero algo mais. Algo mais, aí sim você partiria para uma consultoria junto ao Sebrae, junto a um consultor individual, a esses profissionais que a gente falou que poderiam estruturar e ser um consultor para você, e você ter a humildade de aceitar o que vai vir para você. Então, você tem que entender que, a partir de agora, você, contratando um desses profissionais, você vai escutar coisa que você não gostaria de escutar. Mas não é contra você, é a favor do seu negócio. É a favor da sua consolidação e a palavra mais legal de uma empresa, a perpetuação no mercado e ser um diferenciado, ou uma diferenciada. Perfeito. Um papo muito interessante aqui. Eu já peguei algumas dicas e insights maravilhosos, magníficos. Com certeza você aí também teve essa sensação e espero que tenha contribuído, né, de alguma forma, para que você possa estar aí nessa fase de querer abrir um negócio. Sim. Qual o planejamento adequado para o meu negócio, quais são as estratégias. Então, acredito que o Álvaro explanou bastante essa área aqui. Muito obrigado, Álvaro, pela sua presença aqui. Foi um bate-papo muito interessante, muito importante, né, para a gente se atentar a essas questões aí do empreendedorismo, de iniciar o negócio. Valeu muito a pena. Álvaro, eu queria que você deixasse uma oportunidade agora para você falar para os nossos ouvintes, deixar o seu contato, quais projetos atuais você está hoje, como que a gente te acha na internet. Se você quiser explorar aí essa parte, fica à vontade. Tá legal. Atualmente, assim, estou trabalhando como CLT de uma grande organização, então os projetos estão, vamos falar, para os clientes específicos, né? Porque aí a carga horária maior é do CLT. Perfeito. Mas caso alguém precise de alguma consultoria, de alguma consulta, ou até mesmo de um bate-papo informal, estou à disposição. Então, quem quiser conhecer a empresa é www.acompleta.com.br, a Completa tudo junto.
ou até mesmo pelo celular, que tem o WhatsApp, é 11 97 207 3379. Tá, o meu Instagram é só pessoal, vocês vão ver coisa da minha filhota lá, não vão ver coisa profissional, não. O Instagram eu deixei, nesse momento, de stand-by devido ao foco da gente estar nessa empresa, numa grande instituição, fazendo para eles lá toda a parte de atendimento, fizemos a parte da qualidade, implantamos inteligência artificial. Então, a gente está quase que full time lá, mas ainda conseguimos atuar com alguns amigos, clientes, porque eu não tenho mais só cliente hoje em dia. Perfeito. Fico aqui então, meu agradecimento para você que esteve com esse bate-papo conosco. Espero vê-los em breve aí, a companhia de vocês em breve, que é muito importante nos próximos episódios, que tem assuntos interessantes também. Espero trazer o Álvaro numa próxima oportunidade para a gente comentar outros assuntos, né? Principalmente sobre tecnologia, sobre inovação, que é a parte também que ele tem uma expertise. Gostaria então de agradecê-lo e deixar aí o convite para você se inscrever no canal, no @canalintalks, aqui no YouTube, e acompanhar nossas redes sociais, que lá vão estar todas as novidades dos próximos programas e também os bastidores aí, que você vai saber da nossa agenda, tá? No @intalksoficial no Instagram. Eu fico por aqui, mais uma vez agradeço ao Álvaro. Obrigado, Caio, pela oportunidade. E nos vemos em breve no próximo episódio. Obrigado.